Agora eu queria voltar nesse assunto, e eu acho que esse talvez seja o mais relevante de todos, que é sobre a questão de analfabetos funcionais, né? Analfabetos funcionais são basicamente pessoas alfabetizadas que não entendem o que estão lendo, certo? Uhum. O E analfabeto funcional não inclui a parte de matemática. Então, são pessoas, por exemplo, que não conseguem calcular o percentual de alguma coisa, que não sabem fazer uma regra de 3. Isso aí também está nos analfabetos funcionais. E o impacto desse analfabetismo é muito maior do que de uma pessoa que não sei, sai da escola com aprendizado deficitário, qualquer coisa assim. Porque ainda que a pessoa não tenha aprendido muito bem na escola, ela tem a possibilidade de estudar e de ler e de, enfim, se desenvolver por conta, né? Mas o analfabeto funcional nem isso tem, né? Os nossos estudantes que fazem o PISA, a maioria deles é de analfabetos funcionais. A maioria desses estudantes, eles estão num nível que é abaixo do mínimo necessário para funcionar na sociedade hoje em dia. Eles não são capazes de entender um gráfico, vai aparecer um gráfico, ele não sabe para onde olha, que está passando. Sabe como se você vê uma frase em chinês, ele olha para aquilo ali, ele não sabe. É triste. É muito triste, porque isso reflete exatamente no desenvolvimento tecnológico de um país. Isso custa caro. Eu falo isso porque eu ajudei a montar alguns cursos de engenharia, mas, óbvio, cursos de engenharia noturno, para aquele momento de Brasil, obviamente que eu não concordei muito com o que nós estávamos fazendo, mas, em síntese, foi feito. E conversando com muitos engenheiros, e assuntos simples, por exemplo, parametrização. Vamos parametrizar pela média, parametrizar pelo dado inicial, para a gente poder correlacionar 100 quilos com 1 quilo e as variações e tal dentro de um gráfico. E você começa a falar coisas desse tipo para engenheiros formados, e você está falando grego. Você não está falando, vamos dizer assim, seriam analfabetos em engenharia, analfabetos funcionais em engenharia. Eu estou dando o exemplo de engenharia porque é a minha área técnica. Mas tem quantos médicos, hoje em dia, não saem formados de forma que não tem um conhecimento profundo de verdade? Quantos médicos, isso dá para contar, quantos médicos ficaram apavorados aí com a pandemia? Sim, não fizeram correlações estatísticas. E o que é pior, onde jogamos a estatística? Matemáticos que deviam estar brigando por questões claras de estatística e resolveram transformar a matemática num ato político. Então, no final do dia, assim, a gente acaba vendo que esses analfabetos funcionais vão ter um custo elevado para a sociedade, no momento em que começarem a diminuir os números das pessoas capacitadas em coisas que realmente são mais difíceis de se fazer. Engenharia de estrutura, um cara que opera um cérebro, um neurocirurgião. Então, eu acredito que esse índice de que nós vamos nos tornando quatro vezes menos produtivos, isso obviamente que é um dado estatístico médio e tal, visto na amostragem, mas na população de forma geral, eu vejo que o futuro nosso é um futuro mais caro para a população. Porque quando a gente emburrece a população, o conhecimento, a facilidade tecnológica que devia alcançar a maioria das pessoas, acaba se tornando um produto escasso. E a escassez encarece as coisas. Uhum. E aí eu te pergunto, Ana, como que a gente poderia pensar, qual seria a atitude primeira, sem ser de cara acabar com tudo, mas qual seria a atitude primeira da ministra da Educação, Ana Maria Camargo? O que nós poderíamos fazer para tentar mudar isso? Vouchers é uma solução? A gente já conversou sobre isso, mas seria esse o caminho? Eu acho que teria que atacar várias coisas ao mesmo tempo. Então, permitir
a entrada da iniciativa privada, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem que haver concorrência pelos recursos públicos da educação. Então, financiamento direto para o estudante e ele com a possibilidade de escolher entre uma escola privada, usando voucher, ou uma escola pública, ou uma escola charter, ou homeschooling, enfim. Ao lado disso, a gente precisa de pessoas preparadas para ensinar. Você falou que as escolas privadas são melhores do que as públicas, e de fato são, mas ainda tem muita coisa para melhorar mesmo nas escolas privadas, e os professores precisam ser bem preparados. Eu vou insistir nisso. Então, eu acho que eu ministra, eu ia primeiro fazer existe uma busca dentre as pessoas que gostariam de ensinar, que não são professores. Eu ia, sei lá, fazer uma busca. Quem de vocês gostaria de trabalhar como professor? Então, um engenheiro para dar aula de matemática, um advogado para dar aula de português, ou sei lá, descobrir maneiras de atrair pessoas cognitivamente capazes para dar aula. A gente precisa dessas pessoas. Então, para atender essa quantidade de gente, o que acontece? Se um cara, imagine que Rodrigo, que é engenheiro, ele chegou a um ponto da vida dele que ele disse: eu já ganhei o dinheiro que eu queria ganhar, eu agora quero dar aula numa escola para crianças pobres, eu quero ser lá professor. Rodrigo sabe muita matemática, só que, Rodrigo, para você dar aula, você tem que fazer um curso, normalmente você seria exigido você fazer um curso preparatório para você poder fazer isso. Isso inibe, isso afasta muita gente boa que poderia ajudar, né? Então, eu ministra, eu ia tirar esse tipo de exigência, né? E ia permitir que as escolas tivessem autonomia de selecionar, porque vocês escolhem os professores de vocês, com seus critérios, professores que sejam capazes de ensinar. E, ao lado disso tudo, um currículo adequado, menos burocracia, menos normas, menos leis, uma escola privada para abrir, tem uma série de regulamentação que ela precisa obedecer. Eu ia tirar tudo isso, primeiro para baratear, né, para o serviço ser mais barato, e para poder eles focarem no que realmente importa, né, de dar o treinamento para o professor, de cobrar uma mensalidade que possa atender crianças que não tenham muito dinheiro, que se você barateia ali o custo da escola, ela pode também cobrar menos. Enfim, eu acho que eu começaria por isso aí, mas certamente me diga uma coisa, fazer a iniciativa privada. Rodrigo, preciso fazer 2 comentários antes. Vamos lá. Primeiro, claramente, tudo se resume a retirar normas, né? Quanto mais norma o Estado coloca, pior fica em qualquer cenário. E aí o Estado ainda coloca normas dizendo que vai facilitar a concorrência com uma nova norma. É muito louco, né? Muito Paulo Freireano um negócio desse. Totalmente. Eu acho que é por isso que a gente... E há pessoas que acreditam nisso, né? Mas se o Estado não regulamentar, cada um vai ser uma bagunça, como se não fosse, né? Vai ser uma bagunça. Se não tiver o Estado regulamentando as escolas privadas, vai ser uma bagunça. Tomara que seja essa bagunça, né? E como se as escolas que eles regulamentam, as públicas principalmente, não fossem uma bagunça. São excelentes, Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.